Fala, leitores da Bíblia. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 2. Ontem nós começamos aqui a ler Romanos, uma carta do apóstolo Paulo, e nós vimos aqui basicamente três partes, no primeiro capítulo. A primeira, saudação e uma palavra inicial até o versículo 15. Depois do versículo 16 ao 17, um breve resumo aí do que a gente do que a gente vai encontrar ao longo da carta, e depois aí começa uma longa argumentação que diz respeito à condição do ser humano em pecado, a gravidade disso. E o capítulo 2 segue na mesma temática, procurando estabelecer essa base, que todos são pecadores. Então vamos ler Romanos capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Bem, essa primeira parte do capítulo 2 está enfatizando aqui, mais uma vez digo, a igualdade entre todos os homens, especialmente no que diz respeito à condição de pecado. Nós, infelizmente, temos uma tendência a nos considerarmos melhor do que os demais por uma razão ou por outra. Muitas vezes condenamos os outros por pecados que eles estejam cometendo e temos muita dificuldade em perceber o nosso próprio pecado e a gravidade deste pecado. É como quando Jesus disse no Sermão do Monte: você percebe o cisco no olho do teu irmão e não consegue enxergar, não consegue perceber a trave que está no teu próprio olho. Então, nós temos que ter muito cuidado, e mais do que obter conhecimento acerca do que é certo, buscar ter uma vida de prática do que é certo. Que nós podemos, infelizmente, nos considerar melhores do que outros, talvez, porque estamos meramente lendo a Bíblia todos os dias.
Isso não nos faz melhores do que ninguém. Então, o que adianta nós sermos ouvidores da lei e não praticantes? Nós precisamos buscar obedecer a Deus sem fazer acepção de pessoas. Todos precisam da salvação em Cristo Jesus. Igualmente, eu e todos os demais. Você e todos os demais. Todos nós somos igualmente pecadores e carentes da glória de Deus. Seguindo então, versículo 17. Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instruidor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Paulo, nesse trechinho, está falando diretamente aos judeus que se consideravam superiores, sempre se consideravam e até hoje se consideram superiores por terem tido o privilégio de ser o povo escolhido e formado por Deus na história, de um modo muito especial. E o que Paulo está dizendo aqui é que eles deveriam botar a mão na consciência e perceber os pecados que eles estão cometendo. Que se consideram guias dos outros, luz para os outros, se consideram melhores do que os outros, no entanto, os princípios básicos da lei eles não observam. E o versículo 25 em diante. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Uma pausa aqui. O que é circuncisão? Circuncisão era a marca da aliança de Deus. Era um procedimento que todo judeu, todo israelita deveria ser submetido. Judeu e israelita homem, porque é o corte da carne do prepúcio. Então, eles se gloriavam no fato de terem a circuncisão e os demais povos não terem a circuncisão. O que Paulo começa a argumentar aqui é o que adianta ser circuncidado e viver como se não fosse. Ele está dizendo que é mais importante não ser circuncidado e viver como se fosse, ou seja, obedecendo às leis de Deus, do que o contrário. E ele segue dizendo, versículo 27, e se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é somente na carne. Porém, olha só o versículo 29, porém, judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A verdadeira circuncisão, diz o apóstolo Paulo, é aquela que acontece no coração. A circuncisão exterior, aquela marca que Deus mandou que todos os homens tivessem, ela era como se fosse uma preparação para esse tempo em que a realização da obra de Deus não era somente exteriormente. Aliás, nunca foi somente exteriormente, mas ela sinalizava algo que seria completado no interior do ser humano. Então, a circuncisão verdadeira é aquela que acontece no coração, quando nós eliminamos da nossa vida todo tipo de idolatria, todo tipo de coisas que desagradam a Deus, pensamentos,
palavras, atitudes, omissões, motivações, intenções, todas as coisas que não agradam a Deus, nós arrancamos de nós toda a impureza para vivermos uma vida que glorifica a Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. O verdadeiro israelita, o verdadeiro membro do povo de Deus é aquele que assim procede. Bem, esse foi o capítulo 2 e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.